Existe uma forma silenciosa de destruir o seu futuro, e ela pode começar exatamente onde muita gente acha que está se protegendo. Porque a bolsa de valores parece uma escada para crescer, até o momento em que ela vira uma banana escorregadia. E é aqui que quase todo mundo se confunde. Porque investir não é o problema. O problema é não entender o que acontece quando inflação, crise e mercado se encontram ao mesmo tempo. Porque quando isso acontece, o risco deixa de ser invisível. Ele começa a mexer com a sua renda, com a sua paz e, principalmente, com a sua sensação de segurança. Porque muita gente entra na bolsa achando que está construindo proteção, mas sem perceber, está entrando sem entender o terreno. E quando o terreno muda, a maioria só percebe quando já escorregou. E aqui vai a pergunta que separa quem entra consciente de quem vira refém do pânico. Você sabe por que a bolsa sobe antes de cair? Você sabe por que a crise empurra tanta gente para investimentos, exatamente antes de machucar essas pessoas? Porque é aí que começa a armadilha. Quando a inflação aperta, o dinheiro parado perde valor. Então muita gente corre para a bolsa procurando escapar. E essa decisão parece inteligente. Mas inteligência sem contexto também pode virar risco. Se isso já está abrindo sua mente, comenta banana aqui embaixo. Porque no próximo bloco, eu vou te mostrar por que a bolsa pode parecer solução no começo e se transformar em sabotagem quando a crise aperta. E quando você entende isso, nunca mais olha para investimento do mesmo jeito. Agora a pergunta começa a ficar mais séria. Se a inflação está corroendo o dinheiro parado, então por que correr para a bolsa pode dar errado? Porque o mercado não reage só ao seu medo. Ele reage ao ambiente inteiro. Reage aos juros, reage à confiança, reage ao pânico. E reage até à ilusão de que tudo ainda está bem. É por isso que a bolsa pode subir, mesmo quando o problema já começou. E é exatamente isso que engana tanta gente. Porque elas confundem alta com segurança. Confundem movimento com proteção, confundem entrada com estratégia. E aí nasce o erro mais perigoso. Entrar no mercado no impulso da crise, sem entender que o próprio ambiente da crise muda o comportamento da bolsa. Porque em momentos assim, o mercado deixa de premiar só crescimento e começa a punir fragilidade. Empresas fracas sentem primeiro. Modelos frágeis desmoronam primeiro. E quem entrou tarde demais costuma virar a pessoa que compra esperança e recebe pânico. Se isso está fazendo sentido, deixa o like agora. Porque no próximo bloco, eu vou te mostrar por que a bolsa pode sabotar seu futuro não só quando cai, mas também quando te faz acreditar na coisa errada. E é aqui que a sabotagem fica mais perigosa. Porque a bolsa nem sempre destrói seu futuro só quando cai. Às vezes, ela sabota quando te faz acreditar que está tudo sob controle. E essa é uma das armadilhas mais silenciosas de todas. Porque quando você investe, você não está só colocando dinheiro em jogo, você está colocando expectativa. Está colocando esperança, está colocando a ideia de que finalmente encontrou uma saída. E isso muda completamente o peso da decisão. Porque agora, não é só uma aplicação. Vira uma extensão da sua sensação de segurança, vira a sensação de que você está fazendo a coisa certa, vira até uma forma de aliviar o medo. E é exatamente por isso que ela pode te enganar tão bem. Porque quando algo parece te dar controle, você relaxa a vigilância, para de questionar, para de observar os sinais. E começa a confundir participação com domínio. Mas participar do mercado não significa entender o mercado. E entender o mercado não significa estar protegido dele. Essa é a parte que mais machuca. Porque a pessoa não sente só a perda no dinheiro. Sente na autoconfiança, sente na clareza, sente na coragem de decidir de novo. Porque quando a bolsa te sabota desse jeito, ela não machuca só seu patrimônio. Machuca a sua relação com o futuro. É exatamente aqui que a lógica começa a mudar de verdade. Porque o problema nunca foi a bolsa existir, nem o investimento em si, nem a ideia de usar o mercado como parte da construção de patrimônio. O problema aparece quando a pessoa entra nesse ambiente procurando salvação, procurando um alívio imediato, procurando compensar em poucas semanas o estrago que anos de desorganização, ansiedade, falta de planejamento ou decisões impulsivas deixaram para trás. Nesse momento, o investimento deixa de ser uma escolha racional e passa a funcionar como uma tentativa de escape. E quando o investimento vira fuga, ele perde a natureza de estratégia e vira pura reação. O problema é que reagir quase sempre custa mais caro do que se preparar com antecedência. É por isso que maturidade financeira muda tudo. Maturidade não significa acertar sempre, nunca errar ou prever cada movimento do mercado com perfeição.
Maturidade significa saber onde você está pisando antes de dar o próximo passo. Significa entender o risco antes de chamar aquilo de oportunidade. Significa perceber que nem tudo que sobe é proteção, que nem tudo que promete retorno rápido serve para construir estabilidade, e que nem toda decisão tomada no calor do medo pode ser chamada de inteligência. Muitas vezes, o que parece coragem é só desespero vestido de ação. Proteção de verdade começa antes da aplicação. Começa na reserva, naquele colchão que impede você de transformar qualquer turbulência em pânico. Começa na margem, na capacidade de respirar sem depender de um único movimento para continuar de pé. Começa no fato de você não precisar que uma única aposta funcione para sobreviver ao próximo mês. Quando essa base existe, a bolsa pode até fazer parte da proteção. Mas ela nunca deveria ser confundida com a proteção inteira. Porque uma coisa é usar o mercado como instrumento. Outra, muito diferente, é colocar em cima dele toda a sua paz, toda a sua esperança e toda a responsabilidade de salvar um futuro que já vinha fragilizado antes mesmo de você investir. Futuro não se protege com pressa. Não se protege com impulso. Não se protege tentando correr mais rápido do que a própria ansiedade. Futuro se protege com estrutura, com clareza, com paciência e com a coragem de não transformar desespero em decisão. Isso exige aceitar uma verdade desconfortável. Você não precisa de movimentos brilhantes o tempo todo. Você precisa de consistência, de base e de lucidez suficiente para não entregar seu destino financeiro para o humor do momento. Quando essa chave mental vira, tudo muda. Você para de ver o investimento como um atalho emocional e começa a enxergá-lo como parte de um sistema maior. Você deixa de correr atrás da próxima promessa salvadora e passa a construir algo mais sólido, mais lento e muito mais resistente. Em vez de tentar escapar do presente a qualquer custo, você começa a montar um futuro que não dependa de sorte, e sim de estrutura. É nesse ponto que a diferença aparece com força. Porque quem continua reagindo vive apagando incêndio. Mas quem aprende a construir base começa, pouco a pouco, a sair da lógica da sobrevivência e entrar na lógica da construção. E, quando isso acontece, você para de correr atrás de banana, e começa a construir o seu próprio bananal. E talvez essa seja a parte mais importante de todas, justamente porque ela corrige uma das ilusões mais perigosas que aparecem em tempos de aperto. A bolsa não é o vilão. Mas também não é a salvação. E esse é o ponto que quase ninguém aprende cedo, porque a maioria só começa a olhar para investimentos quando a pressão já está alta, quando a inflação já corroeu parte da renda, quando a crise já começou a apertar o presente e quando o futuro já parece mais estreito do que parecia antes. Nessa hora, a pessoa não procura só rendimento. Ela procura alívio. Procura controle. Procura a sensação de que ainda existe uma saída capaz de compensar rapidamente o desconforto que a vida financeira começou a impor. E é exatamente por isso que tanta gente entra no mercado pela razão errada. Não porque decidiu construir, não porque organizou uma estratégia, não porque entendeu o terreno, mas porque quer escapar. Quer sair do sufoco, quer recuperar tempo, quer anular o medo, quer corrigir em poucos movimentos o peso acumulado de meses ou anos de desorganização. O problema é que quem investe tentando escapar quase sempre leva o desespero junto. E desespero é um péssimo assessor financeiro. Ele não ajuda a enxergar melhor. Ele empurra. Ele acelera. Ele faz a pessoa confundir pressa com inteligência, movimento com progresso e presença no mercado com verdadeira segurança. É assim que muita gente entra achando que finalmente tomou o controle, quando na verdade só mudou o lugar da própria vulnerabilidade. Porque segurança de verdade não vem simplesmente do lugar onde você coloca o dinheiro. Ela vem da estrutura que existe antes disso. Vem da reserva que impede o pânico quando algo dá errado. Vem da margem que compra tempo e impede que uma oscilação vire desespero. Vem da clareza que filtra a decisão ruim antes que ela seja executada. E vem da paciência, que talvez seja uma das formas mais subestimadas de proteção, justamente porque ela protege você de você mesmo, da impulsividade, da ansiedade e da tentação de transformar a aflição em estratégia. No fim, a bolsa pode fazer parte do seu futuro, sim. Pode ser útil. Pode ser inteligente. Pode ser uma ferramenta importante dentro de uma construção maior. Mas ela nunca deveria ser o lugar onde você deposita toda a sua paz. Porque quando a sua tranquilidade depende demais de um único ambiente, qualquer oscilação ganha peso emocional demais. E quando o peso emocional cresce, a qualidade da decisão cai. É nesse ponto que muita gente percebe tarde demais que o problema nunca foi apenas investir. Foi investir sem base. Foi investir sem estrutura. Foi tentar usar o mercado como muleta para um futuro que já estava frágil antes mesmo da primeira aplicação. Se esse vídeo abriu sua mente, comenta a estrutura aqui embaixo.
Porque eu quero saber quem realmente entendeu que proteger o futuro não é sair correndo atrás da próxima solução brilhante, e sim construir base suficiente para não depender dela emocionalmente. E se você quer continuar entendendo dinheiro, inflação, crise e futuro desse jeito, se inscreve agora. Porque no fim, o maior risco não é a bolsa cair. O maior risco é você entrar nela tentando salvar, na correria, um futuro que já estava sem estrutura antes mesmo da crise apertar.